Porque o que eu vejo bastante? Eu vejo muito a galera tentando usar estratégias que são de fluxo com olhar de trabalho linear de manufatura para o trabalho do conhecimento. E para mim, isso tá gerando alguns problemas, assim, essencialmente, sabe? Tipo, se tornam algumas falácias sobre fluxo, assim, pelo fato de que a gente usa estratégias, a gente acaba usando algumas estratégias para o trabalho linear, para o trabalho do conhecimento. Então, trazer essas diferenças, para mim, eu acho que é parte essencial, assim. Pra mim, a grande polêmica é, para de falar de ocupação, gente. A gente precisa falar de ocupação de pessoas, assim, sabe? Tipo, ocupação de pessoas é muito insano. E essa pra mim, talvez, é o coração. Se a gente puder trazer os argumentos para fazer com que as pessoas parem de falar de ocupação no trabalho do conhecimento, é o que minha principal intenção nessa nossa conversa aqui. Quando tu fala, Panda, não quer se falar de ocupação, porque quando as primeiras coisas que eu escutei de fluxo e de tentando transformar pessoas em máquinas que têm espaço, velocidade e capacidade de execução de tarefas. E se isso já não funciona, nunca funcionou na minha cabeça, num sistema de chão de fábrica, onde o cara tem que martelar, tem que torcer uma porca, tem que ensacar um saco de cimento, eu imagino que quando tu vai para a área de software, e hoje eu cuido de um negocinho desse tamanhozinho de software, funciona muito menos, porque as pessoas têm o ritmo de produzir conhecimento, que é o que um programador, um desenvolvedor está fazendo, ele não é estanque, né? Então tu dizer que, olha, ele tem 8 horas de trabalho, ele vai fazer 2 horas de programação, 2 horas de desenvolvimento, 2 horas de solução de bug. Aí tá, e daí ele pensava, vou começar pelos bugs. E daí levou 8 horas pra ele resolver, porque o problema era mais complexo. Tá, ele não resolve, ele trabalha 2 horas, deixa o problema parado no meio, e amanhã ele acorda e tem que se lembrar exatamente a mente dele como tava. Então, Hugues, é com essa sua afirmação que a gente começa e a gente podia terminar o episódio. Léo, solta a vinheta aí. Oi pessoal, passando aqui para deixar um convite especial para você. No dia 3 de fevereiro, às 19 horas, vai rolar uma live sobre os primeiros passos como Product Manager. E nesse papo vão estar a Carol Virti, o Fernando Cruz e o Alberto Bob Rodrigues. Se você ficou interessado ou interessada nessa live, a gente vai deixar um card lá no nosso backstage com um link para você se inscrever. Então entra lá no k21.link/lovetheproblem e se inscreva para a live no dia 3 de fevereiro, às 19 horas. Um beijo! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Estamos aqui para mais um Love the Problem e já chegou quente o negócio. Eu sei que isso aqui ia ser lá pela metade pro final do episódio. O Hugues simplesmente começou assim. E com essa verdade, começamos esse episódio. Que a gente vai falar um pouco sobre fluxo, um pouco sobre o trabalho do conhecimento, um tanto sobre trabalho linear também, ou trabalho de manufatura, porque ele, que tá estreando aqui nesse universo da podosfera com a gente no Love the Problem, que é um grande amigo. A gente trabalhou junto por muito tempo lá no chão de fábrica. Quem me conhece, que já ouviu as histórias que eu conto da fábrica e tudo mais, essa é uma das pessoas que estava comigo nesse tempo todo, assim. A gente trabalhou muito tempo juntos. Bem-vindo, Hugues. Bem-vindo ao Love the Problem. Panda ou é Antônio? Pra esse mundo tu é Panda ou tu é Antônio? Essa é a primeira pergunta. Cara, não fala isso. Não fala Antônio. Você é uma das poucas pessoas que viveu nesse contexto. Eu fico falando pra todo mundo que o engenheiro Antônio já ficou, já tá no passado, é Panda. Só existe o Panda, né? Não desenterra essas coisas. Isso, só existe o Panda. Diz aí quem é você, se apresenta, usa esse espaço aí. Como disse o Panda, a gente trabalhou muitos anos junto e criamos uma amizade que acho que se tivesse feito um match no Tinder não tinha dado, mas a vida fez com que desse esse match. E é engraçado que a vida faz isso. Mas o Hugues é engenheiro. Eu me considero, sempre que me perguntam o que tu faz, qual é a tua profissão, eu sou engenheiro. Engenheiro de quê? Minha formação é engenheiro eletricista. Eu nunca atuei como engenheiro eletricista. Eu saí do país para tentar coisas novas, fui descobrir o mundo do planejamento de cadeia de suprimentos lá fora, lá na Inglaterra. E quando voltei para cá foi isso que eu fiz. E nesse período aí me casei, 2 filhos, que acabam guiando o caminho que a gente vai seguir a vida, né? As opções que tu faz quando tu é solteiro é uma, as opções que tu faz na vida quando tu casa são outras. E daí em 2014 eu tive o meu eureka, né? Eu li um artigo, e é engraçado a história, eu vou cortar aqui para não ficar longo, mas eu fui contratado pela empresa e a empresa disse assim, não é para tu fazer nada por 2 semanas enquanto não chegar um novo gerente, ele vai te dizer o que tu tem que fazer. Daí eu perguntei, o que tu faz, o que eu faço nas 2 semanas? Não faz nada, deixa tudo como tá.
Ok, aí deram pra um cara que não fica quieto 2 semanas sem fazer nada. E daí já existia internet, né? Quando não existia, talvez eu tivesse ficado 2 semanas quieto, mas já existia internet. E daí eu achei o white paper sobre DDMRP, que é uma metodologia nova que muda a forma de planejar a cadeia de suprimentos, e simplesmente aquilo mudou a minha vida ali pra frente. Tudo mudou. Hoje em dia eu penso em... Por exemplo, hoje pra fazer esse podcast eu criei um buffer de tempo pra eu não perder o boliche que eu tenho hoje à noite com a equipe. Ou seja, a minha vida acabou sendo direcionada pela forma que eu toco do DMRP. E daí isso mudou. Então eu fiquei mais alguns anos implementando isso no Brasil. E daí em 2018 a gente saiu para caminhar com as próprias pernas. E daí hoje eu tenho a AWS Solutions, que oferece essa metodologia e traz essa mudança na forma de planejar. Ou seja, mudar é quebrar paradigmas mesmo, né? A ideia do DMRP é quebrar paradigmas, é fazer as coisas de uma forma diferente para ter resultado diferente. Muito bom, muito bom. E as referências, já antecipando aqui, no nosso backstage vai estar lá, k21.link/lovetheproblem, vai ter lá o que é DDMRP, vai ter link para a empresa do Hugues, para vocês conhecerem um pouco mais. E só conta pra gente o que significa a sigla, Hugues. DDMRP. O DDMRP é Demand Driven MRP, que no Brasil a gente traduziu para MRP dirigido pela demanda. Ou seja, é o MRP que todo mundo conhece, que roda em todas as empresas do mundo, só que agora ele é dirigido pela demanda. É o cliente que define o que tu vai produzir. Tá vendo, gente? Porque eu convidei o Hugues. Já tem uma parada diferente aqui. Porque o tradicional é o MRP, que significa? MRP, em DDMRP, significa Material Requirement Planning, que é o planejamento das necessidades de material. Então a gente tem a forma tradicional de fazer planejamento de produção e o DDMRP traz esse olhar que é o Demand Driven, né? Isso. Então ele é guiado pela demanda, que é uma parada que a gente fala muito no trabalho do conhecimento, e aqui o Hugues trouxe esse exemplo do software, mas o universo do trabalho do conhecimento engloba várias outras coisas, né? Software é uma das instâncias que a gente consegue trazer para esse olhar do trabalho do conhecimento. E por isso eu trouxe alguém que também está estreando hoje no Love the Problem, que é um absurdo estar estreando agora, mas que seja a primeira de muitas também, que conhece bastante desse contexto. É a Cindy. Oi, Cindy, bem-vinda. Oi, Panda. Tô emocionada, que é o meu primeiro Love the Problem. Tô muito feliz pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Sei lá, chegou o meu momento, aquelas... fui notada, alô mãe, fui notada. Achei muito legal a forma como o Hugues falou que, tipo, te conheceu, que não deu um match no Tinder, mas eu descobri o porquê. Que ele falou assim que o Hugues é uma pessoa que não fica quieto. E aí eu descobri que deu um match, porque o Panda também é essa pessoa que não fica quieta. E aí acho que é por isso que vocês deram um match e aí se conheceram. Adorei isso. Tudo bem, né? Então aqui a gente tá para falar desse olhar sobre fluxo de uma forma diferente. E por que eu resolvi convidar os dois? Exatamente por esse ponto que o Hugues trouxe na abertura, assim. Por que a gente ainda fala de ocupação, ou a gente quer garantir ocupação pro trabalho do conhecimento? Cara, eu passo por algumas empresas e de repente eu vejo essa preocupação com a galera, tipo, tá todo mundo trabalhando, as pessoas estão ocupadas, elas estão entregando alguma coisa, qual tarefa que você tá marcada? Sim, de onde é que tá o seu avatar lá no Gira? Tipo, tá em quantas tasks, quantas horas você trabalhou nisso? Aponta as horas aí, por favor. Tipo, tá. Vamos falar, a gente vai chegar lá. Primeiro eu queria conversar um pouquinho sobre esse olhar linear sobre produção, Hugues. Antes até mesmo da gente falar dessa parada de guiado pela demanda, né? Ou direcionado pela demanda, assim. Existia nessa construção sobre o trabalho da manufatura um olhar sobre domínio de uma cadeia de valor de ponta a ponta, assim, né? Antes mesmo da galera da Toyota, teve o Ford, que a ideia dele era ter o domínio da cadeia de valor de fato, assim, né? Ele queria ter, inclusive, mineração de ferro para poder extrair ferro e fundir bloco de motor e fazer a produção toda num lugar só e tudo mais. E com um olhar muito de empurrar essa produção, né? Isso. Num mercado que era um mercado que consumia. Simplesmente era um mercado que não tinha muito desse... Não tinha... A demanda não era limitada ou não era tão variável, né? Eu acho que esse é o ponto que eu quero chegar aqui, né? Que a demanda não era tão variável. E a partir do momento em que o olhar sobre demanda ficou algo mais variável, esse olhar sobre o domínio completo de ponta a ponta e fazer isso de forma empurrada parou de fazer sentido, né? Então a Toyota revolucionou o universo da manufatura quando trouxe desses aprendizados a ideia de que a demanda que guia parte da produção, né? Então, just in time, todas essas coisas que nasceram lá nesse universo de olhar diferente para manufatura, trouxeram um olhar industrial diferente, assim, né? E daí, quando eu conheci o Hugues,
Eu trabalhava numa indústria tradicional, de uma indústria química, assim, né? E a gente produzia pra estoque. Tinha o cara, passava assim, ó, o supervisor, eu vou contar, a história era assim que funcionava. Sim, olha como é que era. Pensa que você tá num estoque lotado de pallets de produtos lá, embaladinhos. Daí o cara passava no estoque e falava assim, a gente tem que produzir produto A. E produzia. Do nada. Do nada. Ele olhava pro estoque e falava... Olha... está faltando produto A. Produzia pro espaço. Porque nessa área... Produzia não pro estoque, produzia pro espaço. Exatamente, não é nem pro estoque, é pro espaço, exatamente. Então, tipo, neste espaço aqui deveria estar cheio de produto A. Então vamos produzir produto A. E daí, de repente, ele passava lá, olhava e falava, nesse espaço aqui deveria estar cheio de produto B, então a gente vai mudar agora, a gente vai fazer o produto B. E era uma pessoa que a única informação que ela tinha era do que tá acontecendo dentro da fábrica, nas 4 paredes da fábrica. Era uma pessoa que não tinha nenhum olhar pra fora. E, cara, de repente chega o Hugues e fala, não, mas peraí, gente, a gente tem que começar a olhar isso pro outro lugar. O que o cliente está comprando? O que o cliente precisa comprar? O quanto que ele precisa receber? Para quando? E pensa que a parada é a seguinte, a gente está falando de uma indústria com um olhar linear. Então a variabilidade dos produtos não é alta. Não é uma parada de trabalho do conhecimento que eu estou gerando algo novo a cada item de trabalho que está passando no meu fluxo, né? A gente está falando de uma lista de produtos conhecidos em que a gente produzia um determinado volume dele. E isso já mudou o paradigma daquela organização num grau em que as pessoas achavam isso insano, achavam que o Hugues era um maluco. Porque o que é isso? Peraí, eu que tô aqui dentro da fábrica, na frente da máquina, sei quanto deveria ser produzido. Quanto? É tipo, sem conexão nenhuma com o lado externo do mundo. Produzir por produzir, né? Isso. E daí, sabe, tipo, se a gente pegar coisas que a gente fala aqui no Love the Problem, tipo, fit for purpose, isso é uma loucura. Levar pra um ambiente assim, sabe? E daí o Hugues começou a trazer esse olhar sobre uma demanda variável. Demanda variável dentro de um universo conhecido. E como é que foi, sim, essa mudança, Hugues? Tipo... Quando a gente fala de métodos de produção, principalmente dentro no chão de fábrica, todas as metodologias elas são perfeitas. E elas funcionam. Aí tu vai dizer, pô, Hugues, não. É porque... o que a gente faz é não respeitar os pré-requisitos da metodologia. Quando o Ford diz que eu vou produzir em linha, que eu vou repetir, ele prevê o quê? Um carro preto. Um modelo de carro preto. Claro que a frase eu sei que ela não é verdadeira, só pode comprar Ford T preto, qualquer carro desde que seja um Ford T preto, mas a ideia da produção e do MRP é que as premissas sejam, eu tenho um forecasting com 100% de acuracidade, se alguém conhecer um, depois vocês me avisam. Todos os meus produtos, meus insumos vão chegar na data e nenhuma máquina vai ter problema. Vai quebrar. Se esses 3 pré-requisitos forem cumpridos, tu não precisa de mais nada, tu simplesmente faz, e daí ocupar espaços funciona, porque tu define o tamanho do espaço e pronto. O que se esquece é que o mundo mudou, né? Lá nos anos 60 a gente tinha produção de Fuscas, produção de carros simples, com pouca variabilidade, com poucas cores. Hoje a gente tem que produzir Teslas, né? E não é a mesma coisa produzir esses 2 carros. E o Tesla do A não é igual ao Tesla do B, porque essas pessoas querem adaptações, uma quer com PS4, outra quer com Xbox lá dentro. E eu acho que isso foi a dificuldade. Quando a gente chegou na Ceramfix, e daí eu tive essas 2 semanas aí de tempo de ócio criativo, eu acho que eu nunca li o livro, mas eu acho que eu devo ter feito exatamente o que está escrito no livro. Eu usei meu tempo ocioso para criar algo novo. E daí, eu sempre eu já trabalhava há vários anos com planejamento e algo me faltava. E eu entendia que o que faltava, eu entender o que o consumidor real está demandando. E não o que a equipe de vendas gostaria que tivesse vendido ou que achava que ia ter vendido. O que me faltava era isso, é dizer o que está saindo. E isso fazer. Só que ao mesmo tempo eu não posso esperar o meu cliente dizer que ele quer, porque eu tenho um tempo de produção. Aí eu tenho tempo para produzir um produto. Então a gente teve que achar uma forma de desacoplar e tornar o tempo de atendimento ao cliente curto, mas protegido. Ou seja, eu preciso proteger, eu vou atender o meu cliente, mas eu consigo isolar cada etapa da minha produção de uma maneira que o meu cliente possa pedir o que ele quiser. E essa variabilidade não siga e não altere todo... Eu não tenho que mexer no fluxo produtivo, que é linear na indústria que a gente estava. E desenvolvendo, entendendo isso, a gente foi entendendo essa necessidade, entendendo que a informação de venda é mais relevante do que uma interação de uma informação de previsão de venda. Ou seja, o produto que eu tenho que entregar, ele é mais importante do que um produto que eu acho que eu vou entregar. A gente foi entendendo que
as máquinas não precisam estar 100% ocupadas, e isso quando a gente fala de ocupação, mas eu preciso ocupar porque eu preciso ter meu índice de ocupação da máquina, porque eu gastei R$1 milhão na máquina, eu preciso gerar valor. Sim, mas se tu tiver a máquina ocupada todo o tempo produzindo um produto que tu não vai vender, qual a utilidade disso? Qual é o ganho financeiro disso? Imagina essa bomba sendo jogada numa mesa. Isso. É isso. As consequências estão aí. As consequências dessa bomba que ele largou estão aí. Eu amei. Quem viveu sabe. Mas a parada é a seguinte, olha só. Talvez pra você que tá ouvindo a gente aqui, falar desse olhar centrado no usuário, no consumidor, e de que uma ocupação em fazer algo que não é o que o cliente precisa, talvez não seja uma grande novidade. Mas aí é o seguinte, quando a gente pega esse olhar linear e a gente fala de gestão do trabalho no olhar do trabalhador do conhecimento, ou do trabalho do conhecimento, muitos desses olhares sobre essa sequência de produção, esse fluxo de produção, ou como essas coisas são estruturadas, acabaram vindo também para a nossa administração do trabalho do século XXI. E daí a gente está aqui discutindo sobre muitas das coisas nos episódios anteriores que envolvem a continuidade desse olhar. Se já é uma quebra de paradigma o que o Hugo trouxe para dentro de uma indústria linear, imagina isso no universo do trabalho do conhecimento, né? E daí eu queria já levar pra Cindy isso, tipo, cara, como é que foi? Como é que é olhar o fluxo de trabalho pelo viés do trabalho do conhecimento, de ocupação, e o quanto dessa pegada que acaba vindo de um olhar mais linear acaba impactando no nosso dia a dia, assim. Eu tava tentando fazer as correlações aqui, né, do quanto o Hugo estava falando, quem são as máquinas, aqui nesse caso são as pessoas. Eu achei muito curioso dele comentar que, tipo assim, a gente não precisa deixar a máquina 100% ocupada, porque você investiu R$1 milhão e poucos de reais nela e ela precisa produzir, mas se ela tá produzindo coisa que não vou vender, ela não precisa estar aqui. E aí, tipo, na minha cabeça as máquinas são as pessoas, e aí, obviamente, acho que é isso, e o que elas estão produzindo são softwares, nesse caso, no contexto que a gente tá, né, no software produzindo ali. Eu tava pensando também na hora que o estava falando sobre 2 horas de bug e levou 8 horas pra produzir, etc, né? E eu fiquei assim, caraca, hoje... E aí tem hora que a gente, inclusive, fala pro pessoal, não, vamos separar aqui 2 horas de inovação pra vocês fazerem inovação. Como se a gente fosse realmente uma máquina em que a gente liga e a gente vai fazer 2 horas de inovação e a gente vai ser super criativo e a gente vai funcionar. Mas a gente não funciona desse jeito, gente. E acho que fazia tempo que eu não entrava numas reflexões dessa, do tipo, a gente tá trabalhando com pessoas como se elas fossem máquinas mesmo. Sim. Eu nem sei por que a gente trouxe essa mesma abordagem do trabalho linear, o trabalho do conhecimento, como se as pessoas fossem máquinas. Eu não sei como é que a gente permitiu que isso acontecesse até agora. E isso continua sendo super normal. Que nem você comentou. Lança suas horas aí, lança a quantidade... Cadê sua carinha no gira? Né? A gente continua exigindo uma produção absurda. E aí eu achei muito curioso também o ponto que o Hugo trouxe sobre ócio criativo, né? A gente não permite que as pessoas tenham isso hoje. A gente acha que permite, a gente diz que tenta permitir com esses espaços de inovação e etc. Mas, na verdade, a gente fica assim, a pessoa não tá produzindo, ela tá estudando, não sei o que. Isso nunca é muito bem visto com bons olhos na maioria das organizações que a gente tá. E você fica assim, e aí, como é que a gente, enquanto ser humano, se vê sendo tratado como máquina? Eu acho que esse ponto que você trouxe, Cindy, pra mim é bem louco, porque quando eu chamei vocês, eu falei, a gente vai falar de fluxo, né? Mas não tem como falar só de fluxo. Porque a gente tá falando de um paradigma das organizações que olham pessoas como recursos, né? Então a gente tem o adesivinho lá da K21, né? Mais humanos e menos recursos, assim. Porque é o paradigma do... Quem acompanha as nossas conexões aqui com o Pontos e Elefantes ou com o episódio que a gente fala do Reinventando as Organizações, que a gente traz o paradigma lá do realizador laranja, que é um olhar de a organização é uma máquina, e a gente é peça dentro dessa máquina, assim, né? Então não é só fluxo, né? É um olhar cultural, porque a gente usa alguns métodos e alguns frameworks que a ideia é fazer com que a gente pare de gerenciar o trabalhador e comece a gerenciar o trabalho, o item de trabalho. Mas essas coisas não são bem separadas. Porque é exatamente esse ponto que você disse. Quando eu começo a fazer com que a pessoa aponte as suas horas, ou eu começo a associar o que é produtividade com o item de trabalho, eu estou grudando essas duas coisas de novo. Então, eu posso estar falando do item de trabalho, mas no fim das contas, o que eu estou querendo falar é da pessoa. É uma forma, né, de a gente transferir isso, né? Não é, eu estou falando da pessoa, estou falando do item de trabalho. Mas, espera aí, como é que esse trabalho está andando? Como é que está o lead time disso? Quantas tarefas você está fazendo? É tipo, a gente rapidamente troca essa associação do item de trabalho
pro trabalhador ou pra trabalhadora, pra pessoa que tá por trás disso, assim, né? E é muito doido. Gente, eu resolvi convidar os dois porque eu tô realmente angustiado de tanto ouvir isso falar, assim, e de tanto isso ser natural no dia a dia. Porque a gente deveria, no trabalho do conhecimento, aqui eu tô fazendo uma inferência, tá? A gente deveria falar não de ocupação, a gente deveria falar de garantir folga. E garantir folga não é Slack. Slackzinho, tipo, não, vamos trabalhar, a jornada de trabalho vai ser de 6 horas. Não, a gente só trabalha de segunda a quinta. Não é esse Slack que eu tô falando. Eu tô falando de Slack é fazer com que o nosso sistema, o nosso fluxo de trabalho, seja controlado a ponto de que ele esteja em constante folga. Por que eu trago esse ponto? Porque a constante folga vai permitir com que as pessoas tenham a liberdade que a Cindy tá falando. Porque eu quero, de fato, controlar o meu trabalho. Eu quero que o meu sistema, não as pessoas, eu quero que o meu sistema esteja em folga constantemente. Por quê? Ele absorve variabilidade, as pessoas se desenvolvem, as pessoas buscam melhores soluções, a gente antecipa restrições e riscos, a gente consegue fazer tudo isso, a gente consegue inovar, a gente consegue, enfim, porque o sistema todo tá em folga, né? O que o UGS faz com os buffers lá no DDMRP é exatamente isso, garantir essas folgas do sistema para que ele não esteja totalmente acoplado de ponta a ponta e que o sistema quebre em algum momento. Sistema produtivo a gente controla mais fácil. Agora, quando a gente tá falando de seres humanos, gente, a gente tá numa época que a pandemia tá deixando a galera toda destruída. Gente, isso é uma realidade, sabe? Se a sua empresa não tá olhando com carinho para as pessoas, preste atenção nisso. Gerenciar o fluxo de trabalho não elimina o olhar para as pessoas. Essa é uma polêmica no nosso universo aqui, né? De que, tipo, tudo que não é olhar para o fluxo de trabalho é abraçar a árvore. Gente, são duas coisas extremamente diferentes, assim. A gente precisa cuidar das pessoas e a gente precisa permitir o cuidado para elas pelo fluxo de trabalho. Mas antes de passar pro seu Hugues, eu queria ouvir da Cindy mais uma coisinha sobre o fluxo, assim. Quando é que você chegou a perceber que, tipo, a gente precisa olhar para fluxo? Quando é que isso bateu, assim, na tua trajetória? Olha, pra ser bem sincera, quando eu comecei a ver fluxo de trabalho, tipo, desde meu Deus, o descobrimento do produto, quem é nosso cliente. Quando eu comecei a olhar pra isso, eu fiquei, uau, finalmente estou fazendo isso direto, né? Porque lá atrás, quando eu comecei a falar sobre agilidade na minha vida, a demanda, ela vinha do cliente. Só que ela vinha, o meu fluxo era meio assim, o cliente me demandava uma necessidade que ele achava que ele tinha, e eu fazia o que ele achava que precisava, e aí chegava lá na ponta, eu ia validando ali com ele na metade do caminho, ele falava, não, é isso mesmo. Aí na hora que ele ia usar, ainda não era isso que ele queria. Então o meu fluxo ainda não estava tão legal, porque eu não fazia uma pesquisa, um discovery ali, qualquer coisa com o cliente naquela época. E aí quando eu passei na Easy, né, que a gente começou a olhar mais ainda para fluxo, mais de fazer assim, putz, isso aqui é uma demanda que está sendo puxada, não está sendo empurrada. Quando eu passei a ter esse olhar, já mudou assim bastante na minha vida. Principalmente quando eu entendi a diferença de puxado e empurrado, sabe? Que a galera falava assim, o balde tem que estar sempre cheio e a galera vai puxando. Mas aí você não tá deixando a galera puxar, você tá empurrando o balde pra dentro da galera, você tá jogando um balde pra todo mundo. Então, quando eu percebi a diferença disso e comecei a conseguir fazer provocações pra que a galera não deixe sempre o balde cheio pra falar que é só ir puxando, não é assim que acontece, né? Sinal que a galera não tá indo lá no comecinho, estudando e realmente puxando essas coisas e fazendo isso acontecer. Mas, cara, realmente a gente não tem... e enquanto você tava falando, eu tava pensando, a gente não tem... As empresas não estão preparadas pra se libertar dessas amarras de que a gente precisa deixar as pessoas com folga, né? A gente tem esse olhar realmente de que tem que estar produzindo. E é bizarramente bizarro. E ainda na pandemia. E você tem que ser produtivo, e você tem que estudar, e você tem que se mostrar bom e tudo mais. Fora que já tem conteúdo sobre isso, né? Há muito tempo, gente. Tem aquele artigo do Donald Heinerstein. Eu nunca sei pronunciar. Então, Don, se em algum momento você se você tiver estudado português, estiver ouvindo esse episódio, me desculpe, porque eu não consigo falar o seu sobrenome, na Harvard Business Review, que fala sobre esses mitos, né, do desenvolvimento de produto, assim. Então, se você não leu ainda, é um artigo, gente, de 2012. Tipo, e tem mais tempo falando sobre isso, assim. O artigo vai estar lá no Backstage, no k21.link/Love the Problem. E tem o podcast também, o Segue o Flow, que a galera fala bastante sobre fluxo, que o podcast é discutindo um dos livros do Don. Então vale a pena, se você não conhece ainda, dá uma olhadinha lá, tem conteúdos muito legais sobre o livro do Don. Que fala sobre essa relação de tempo de espera e utilização de recursos, assim, né? Gente, já não é uma parada nova, sabe? Não é uma coisa recente, assim. E já existem estudos há muito tempo sobre isso, assim, mostrando que existe uma relação direta de quando a gente aumenta a utilização, a gente
aumenta o tempo de espera. A fila surge e a gente precisa começar a gerenciar essas filas, né? E no trabalho do conhecimento tem ainda essa dificuldade porque a gente está falando normalmente, de itens de trabalho novos. Não são itens de trabalho como eu e o Hugues a gente estava acostumado na produção, que são itens que a gente já conhece. E a troca de contexto quebrando solta, né? Sim. Você fica trocando de contexto constantemente. Exatamente. O que traz mais complexidade para esse olhar sobre ocupação, né? Quando a gente tá falando de ocupação com um viés só, e se a gente tá falando da troca de contexto, daí essa complexidade fica muito mais alta ainda, né? Nesse momento, né, de que a gente olha para o fluxo de trabalho de uma forma consciente, a gente precisa começar a usar estratégias, né? E o Dom é um dos caras que faz essa comparação do tipo, existem estratégias que servem para o trabalho linear, então ele fala da teoria das restrições, fala de várias coisas que nasceram nesse universo de manufatura, né? E ele mostra outras coisas que o universo da complexidade que envolve o trabalho do conhecimento exigem um olhar diferente sobre isso, assim, né? E daí quando eu comecei a fazer essas associações sobre fila, eu lembrei muito do negócio do DDMRP sobre os buffers, né? Que o buffer lá no universo da linha de produção já é um olhar diferente pro que a gente tá acostumado, assim. E ali foi que eu aprendi com o Hugues essa visão de fluxo e sobre o olhar pras filas, assim. Daí eu queria ouvir de você, Hugues, nesse olhar, tipo, quando surgiu essa parada do buffer e da fila, qual foi o paradigma que você identificou, assim, com a dificuldade das pessoas de lidar com essa informação nova na manufatura? Antes de começar, eu só quero fazer um repique no que a Cindy falou, quando ela falou, né, que a gente não pode tratar o ser humano, as pessoas, como máquinas, né, e isso não é novo, né, lá, se tu pegar o filme lá do Charlie Chaplin, o que ele falou foi isso, né, não, vocês não são máquinas, né, são homens, e daí eu lembrei disso porque na minha formatura de 2º grau, a frase que foi no convite para pai e mãe era que não somos, eu fiz o 2º grau técnico, né, que não somos máquinas, somos homens, né? Ou seja, a gente estava saindo de um treinamento de 4 anos para ser técnico e fazer tudo exatamente como as máquinas mandam, só que a gente já tinha esse conhecimento até pela turma que a gente era. Quando vocês estão falando aqui, eu vou me aventurar aqui, vamos lá. Eu sou um gestor, eu não sou um gestor de TI, não sou. Mas a minha empresa é o Hugues e 3 profissionais de TI, certo? Então eu sou um gestor de TIs. Eu tenho a gente é sócio de uma empresa colombiana, que é muito maior, aí tem 40, 50 programadores e suporte, tudo mais, mas o universo Brasil é pequeno. E eu uso o que o Hugues engenheiro nunca suportou ter horário para bater cartão. Então eu não tive nenhum trabalho na minha vida onde eu tive horário para entrar e horário para sair. Porque se essa fosse uma regra, eu não estaria trabalhando. Então eu tive a sorte, e daí são os privilégios da vida que acontecem, que levam a gente a ter essas oportunidades. Isso não é um privilégio, nem todo mundo consegue isso, mas os privilégios permitiram que a gente tivesse isso. E eu acho um absurdo que as pessoas tenham que cumprir horário. Então, quando eu contratei a primeira pessoa, eu perguntei: cara, te incomoda trabalhar na sexta-feira, 10 da noite? Se segunda-feira tu não trabalhar, porque tu tem que ir no médico, tu tem que ir não sei aonde? O cara, não. Então a gente começou a conversa bem. Por quê? Porque eu quero que ele produza, eu quero que ele entregue os resultados, eu não quero que ele bata cartão e me diga quantas horas trabalhou. Então eu fui gerando a minha equipe assim. Hoje um dos meus dos colaboradores que trabalha comigo, o Matheus, ele trabalha deitadinho na rede dele lá no Ceará. De vez em quando na reunião tu escuta o ic da rede. Cara, qual é o problema dele estar numa rede? Não tem nenhum, ele me entrega o resultado. Então, Hugues, mas ele trabalhou 2 horas, as outras 4 horas do dia, as outras 6 horas do dia ele ficou com a esposa dele. Tá, mas o resultado foi entregue? Foi. Deixa ele ficar as 6 horas com a esposa. Então, eu não sei como eu virei esse tipo de gestor. E daí, claro, como a gente tem esse parceiro, a gente tenta fazer tudo, e a WA aqui trouxe, a Colômbia trouxe, vamos ter o DevOps, que vocês devem saber o que é melhor do que eu, e disseram, vocês têm que preencher as horas que vocês fazem lá, tem um time tracker lá, tu aperta o botãozinho, fica marcando quantas horas tu fez cada atividade. E eu liguei pro meu sócio e falei, cara, eu não vou fazer isso aí? Eu nunca fiz? Eu não vou fazer isso aí nunca. Agora que eu sou dono do meu negócio, eu não fazia quando alguém pagava o meu salário, agora eu vou ter que fazer quando eu pago o salário dos outros. Não vou fazer. Não, mas Hugues, é porque se não faz isso, como é que a gente vai fazer o levantamento de valores de quanto cobrar do cliente pelo serviço e pá. E daí, é uma discussão meio que perdida. Os gestores de TI, eles, como vocês devem sofrer isso, eles precisam gerenciar, eles precisam saber quantas horas e precisam cobrar o produto. E essa ideia de que, sabe quem que define quanto vale o teu produto? O quanto o teu cliente paga. Não interessa. O que tu tem que fazer é o seguinte: o tanto que eu vendo de valor
paga as contas, não interessa quantas horas cada um gastou para cada projeto. Se o projeto A foi extremamente lucrativo porque com uma pessoa em 2 dias resolveu o projeto e o outro projeto levou 200 horas e não interessa, o final fechou? Se o final fechou, cara, o que tu vai fazer? Tu pode até olhar para ver quais foram os problemas que tu teve nesse projeto e com isso melhorar, se tornar mais eficiente, entender onde é que estão os entraves. Eu acho que daí aquele pulo que eu falei no começo. Eu acho que o Demand Driven tem muito a ensinar a todo. O Demand Driven, ele é baseado nas metodologias mais conhecidas, ou seja, ele bebe no Kanban, ele bebe no MRP, ele bebe no Lean, ele bebe no TOC, na teoria das restrições. E quando se tu pensar em Lean, o mundo é de torcidas, né? Então tem os torcedores do Lean, tem os torcedores da teoria das restrições, tem os torcedores do Kanban, e cada um acha que o seu time é o melhor time e só ele pode ganhar. O Demand Driven disse, não, cara. Se tu pegar o que escreveu cada um deles, eu não vou lembrar os nomes, eu não sou teórico, mas o que escreveu os autores, o Ono, o Goldratt, eles estão falando de fluxos. Quando tu fala de Lean é reduzir fluxo. Quando tu fala de teoria das restrições, é reduzir fluxo. Quando tu fala de Six Sigma, é reduzir variabilidade, que é melhorar fluxo. Ou seja, se tu melhorar o fluxo do teu projeto, e daí não importa se tu está tratando com informação, com conhecimento, com material. Se essa informação, se esse trabalho for mais rápido, tu vai ter mais retorno sobre investimento e tu vai ganhar mais dinheiro, que é o objetivo da empresa. Esse foi um aprendizado que eu também demorei a ter na minha vida, entendeu? Que empresas são feitas para ganhar dinheiro e não para produzir produtos. Esse é um paradigma, né? A gente vive em boa parte das organizações dentro desse paradigma que é o paradigma que está mais presente no dia a dia das organizações, né? Esse olhar Isso. Pelo lucro, né? Não que é o que eu mais gosto, mas a gente tem que ter consciência de que essa é a realidade, né? Isso eu aprendi com a Carol. A Carol diz, qual o objetivo da empresa? Ele perguntava para cada um dos alunos. O que tua empresa faz? Minha empresa produz barras de ferro. Minha empresa produz saco de cimento. Minha empresa produz programas de software. Não, vocês fazem dinheiro. Máquinas de dinheiro. E na hora que tu quebra essa página, o DDMRP vem trazer o quê? Ou seja, se ele tem essa visão baseada no fluxo, e daí vamos falar só um pouquinho sobre buffers, eu não vou me estender aqui, mas o buffer é um amortecedor. Ele faz o quê? Ele evita que a variabilidade, que eu não tenho controle, se transfira para as outras etapas do meu processo. Vamos pegar mesmo um processo de programação, de criação de um produto. Vai no linear, que é o que tu manja, velho. Vai no linear, conta aí. Então, se eu tenho uma fundição que vai derreter o metal, que vai esquentar o metal, tornar em chapas, essas chapas ela vai dobrar e no final ela vai ser pintada e vai entregar. E isso leva 8 semanas, digamos, uma produção dessa. Então, meu tempo de entrega para o pedido do cliente é 8 semanas, certo? Então, o cliente me quer, eu quero uma chapa dobrada assim e pintada de preto. Eu não posso ter essa chapa porque eu não sei como é que o cliente vai pedir. Então, eu trabalho sob demanda e levo 8 semanas. Aí tem um concorrente meu que consegue ser um pouquinho melhor, entrega em 7, porque ele tem uma máquina melhor, algo assim, então eu perco esse cliente. Então, o que se fez? Não, vamos descobrir quantas chapas dobradas desse formato e preta, em formato de L, para ficar específico, e pretas, nós vamos vender no ano e vamos produzir, porque daí tá pronto pro cliente. E daí eu descobri que eu ia vender 50 no ano, produzia as 50 e vendi 3. Essa é a vida. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Aí os caras dizem, então não vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte, vamos projetar só para um mês, e daí a gente revisa todo mês, entra o SNOP, todo mês. Então dá. Aí eu fui lá, um mês vai vender só uma, vamos produzir, daí vendeu 4 nesse mês. Então o que eu faço? Eu contrato alguém para trabalhar hora extra, pagar frete aéreo. Por quê? Porque a gente acha que tem controle sobre a demanda. A demanda não tem controle. Isso aí. É isso. O que a gente vem trazer com o DMRP? O que eu vou fazer? Eu vou ter um grupo, eu vou ter um buffer no final, que é o quê? Antes da pintura. Eu vou ter Ls. Então se ele me pedir preto, amarelo, verde, azul, o único trabalho que eu tenho é pintar, que leva um dia. Então meu lead time não é mais 8 semanas. É um dia. Uhum. E é mais fácil acertar quantos L's eu vou vender do que acertar quantos L preto eu vou vender. Mas eu ainda tenho uma variabilidade aí, porque eu tenho os L's. Então eu vou proteger na fundição. Então eu vou transformar em chapas. Eu não vou fazer tudo L. Por quê? Porque eu posso ter alguns T's, posso ter alguns V's. Então eu vou ter chapas. Porque a chapa vai me dar um lead time um pouquinho maior. Só que o impacto que eu tenho no L não é transferido, porque o L absorve os picos.
e eu não transfiro para a próxima. E esse é o ponto, Hugues, porque assim, toda vez que quando eu cheguei no universo do trabalho do conhecimento, a gente vem de uma origem industrial, né? A gente tem o mesmo olhar, assim. Então, todo mundo falava dessa linearidade do trabalho de manufatura. E eu concordo que ele é muito mais linear. E que a variabilidade é muito mais baixa. Porque a gente tem, pelo menos, definido o que o cliente compra da gente. Essa é uma das grandes diferenças do trabalho do conhecimento, onde tipo, o tipo de trabalho que você produz pode ser muito diferente, né? Pode ser muito diferente. Mas esse tipo de estratégia de olhar para as filas intermediárias que acontecem dentro do fluxo para garantir que as menores variabilidades também sejam absorvidas é uma evolução para um olhar do trabalho linear gigantesca, assim. Isso que você trouxe, que o lead time percebido pelo cliente muda de 8 semanas para um dia, gente, isso é um paradigma que quebra dentro do universo industrial que vocês não têm ideia, assim. Por isso que eu fiz questão de chamar o Hugues para esse papo, assim, porque isso realmente, se você que tá ouvindo a gente é de universo industrial, procura saber um pouco mais sobre isso, porque com certeza você vai ver um paradigma quebrado, assim, né? E daí no trabalho do conhecimento tem outra coisa, tem uma parada que eu acho interessantíssima, assim, que é a possibilidade de puxar essas restrições pro começo do processo. Que é uma coisa que normalmente na indústria a gente não consegue fazer. Então, se eu tenho alguma definição que precisa ser feito lá, que é mais lá pro final do processo, tipo, pintar a chapa, eu não consigo pintar a chapa antes de fundir, né? Não dá pra trocar a ordem dessas coisas, assim. Mas no trabalho do conhecimento a gente consegue antecipar coisas que seriam etapas futuras. E daí eu queria ouvir talvez um pouquinho mais da Cindy sobre essas mudanças no fluxo, assim. Porque, por exemplo, normalmente a galera desenha um fluxo se eu pegar a instância do desenvolvimento de software, tem uma coluna de teste no final. Sim, você sabe que você tem uma coluna de teste no final do seu fluxo, e sim, você sabe que um padrão é QA é um gargalo e a gente vai contratar mais QA. Gente, existem formas de olhar para esse fluxo de uma maneira diferente, assim como o Hugues acabou de falar, existem formas de olhar para um fluxo linear de maneira diferente, né? Então, se a gente traz o aprendizado, a restrição do teste para frente, a galera começar a fazer TDD, começar a olhar para teste de maneira antecipada, de compartilhar conhecimento, isso é uma coisa que dá para fazer no trabalho do conhecimento, assim, né? Então, eu queria saber, talvez, de você, assim, de algumas coisas, algumas oportunidades de fluxo que você já identificou nesse caminho, de dar uma melhoradinha, assim. Uma coisa que eu acho que até recente que eu descobri, que eu achei que é uma estratégia diferente de você até trabalhar, e aí eu nem tô falando de fluxo aqui, né? Ela pode envolver fluxo, mas é uma forma diferente de trabalhar. Eu não sei se alguém já ouviu falar aqui, acho que certamente Panda sim, mas Mob Programming. Não sei se o Hugues já ouviu também, mas consiste em você começar a desenvolver ali com todo mundo olhando. Você desenvolver de modo colaborativo. Existe uma pessoa desenvolvendo e outras pessoas estão olhando e falando, putz, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Porque ali você tá reduzindo várias filas no seu fluxo. Porque você não tá esperando alguém revisar o seu código. Você não tá esperando alguém testar o seu código para você ver que ele tá funcionando. Você tá fazendo isso com todo mundo olhando naquela mesma hora. Então você tá eliminando um belo tempo ali de etapas de espera e abre request pra fazer outras coisas. Então quando eu descobri isso, e foi super recente, tipo 2019, 2018, alguma coisa assim, eu falei assim, uau, fantástico. Quero testar isso, quero aplicar, quero mostrar pra galera, quero falar que tem valor. Fiz alguns pequenos experimentos ali, não que tenha vingado muito, porque desenvolvedor às vezes é um bicho chato, né? Que fala, ai não quero ficar desenvolvendo com ninguém me olhando, não, isso aí dá vergonha. Ai, eu tenho meu tempo aqui de criação, e aí a galera ainda tá se adaptando com isso, e beleza, show. Mas, por exemplo, até no contexto que eu trabalho, tipo, às vezes tinha alguns trabalhos codando planilha de métricas, inclusive, que às vezes você vai codar e você não consegue encontrar o erro, você tá fazendo um trabalho de código ali, aí você divide sua tela, o pessoal, não, mas se você for ali, e aí você já diminuiu ali, você já produziu o que você tinha que produzir, já entregou, já gerou seu valor, não teve esses tempos de espera. Então, quando eu tive esse olhar, eu acho que essa é uma das formas de dar uma reduzida no seu tempo de fluxo. E assim, eu já acho que eu vivo numa bolha bem bolha, assim, de desenvolvimento de software, em que ela é bem fluida, as etapas de espera ali. Então, o que eu vejo que funciona bastante hoje é pair programming, que a galera pratica bastante. Isso aí já reduz muito as suas revisões de código, os seus code reviews ali já diminui muito quando você vai abrir. E quando você geralmente revisa o código de uma pessoa que já trabalha com você, ou já trabalha ali no mesmo, às vezes, contexto, já fica muito mais fácil, porque vocês estão juntos, e aí fica mais fácil você revisar, e consequentemente você já entende,
e aí você não precisa olhar todo o negócio, e aí o seu tempo de espera de revisão de código é menor. E acho que etapas de teste, né, o seu ready to test, o seu testing ali, quando você tem pessoas no seu time que são voltadas pra isso, é ótimo, ela realmente acaba puxando, ela vira gargala, nananã. Sim, se você for a única pessoa que testa, né, a ideia é que não seja uma única pessoa que seja a responsável pelo teste, a ideia é que o time todo seja, e não que fique só em uma pessoa pra fazer esses testes. Então, se eu sou agilista num time, e eu tô ali à toa, e eu tô vendo um card que eu consigo testar, por que eu não vou lá e não vou puxar e não vou testar, sabe? Eu sou membro do time da mesma forma. Acho que isso é outra forma de reduzir. E automatizar tudo que você puder automatizar, né? Automatizar os seus testes, automatizar os seus deploys, tudo que você puder fazer de automação no seu fluxo, você vai reduzir os seus tempos de espera e o seu lead time vai ser menor. E aí, Panda, eu queria voltar ao negócio, desde quando você me mandou o convite pra gravar esse episódio do Love the Problem, eu fiquei pensando assim, cara, o Panda ficou louco. o que ele tá... Não, o louco bom, sabe o louco bom? Eu falei assim, o que ele tá trazendo aqui pra gente discutir vai acabar com esse negócio de métrica. O que a gente vai fazer aqui com a minha vida? Não sei o que, a minha vida é uma mentira. Entrei num looping de uns pensamentos. Inclusive, achei bom o Hugues comentar sobre o lead time, que eu fiquei pensando assim, se a gente quer gerar tempo de garantir folga no sistema e etc., como é que eu viro pra galera e falo sobre o meu lead time no tempo que eu produzo as coisas, se ele pode ser maior porque eu tô tentando garantir essa folga. Sim. Não sei se eu tô me fazendo entender aqui na minha pergunta. Sim. Mas tipo, como que hoje eu tô fazendo a galera produzir 100% e meu lead time é considerado alto, entre 1000 aspas aqui, tá? Alto é um conceito. E aí, como é que eu falo pra galera assim, putz, eu preciso que as pessoas tenham folga no meu sistema, tenham folga, pra que tenha ócio, criativo e etc. E o meu lead time, ele vai diminuir ou ele vai aumentar? Como é que eu lido com isso? Eu fiquei bugadíssimo com isso. No linear, a gente sabe que se tu tá 100% ocupado e tu tem lead time alto, tu tá produzindo algo que tu não precisa. Eu não sei, essa é uma pergunta, se isso pode ser válido dentro do universo do conhecimento. Eu imagino que sim, porque eu falei pro Panda antes, eu sou uma pessoa muito que faço o senso comum, sabe? Então, quando tinha o meu primeiro programador, ele tinha que fazer um desenvolvimento, eu explicava para ele qual era o desenvolvimento, a metodologia, e trazia a parte de conhecimento, e ele transformava isso em programa. Só que eu sei um pouquinho de programação pela função de engenheiro. Então, na verdade, ele programava comigo olhando. Quando tu falou de mob programming com outra pessoa olhando, eu falei, meu Deus, eu já faço isso e não sabia que existia. E eu ficava ali, e daí ele tá programando, alguma coisa não funcionava, eu falava assim, tá, mas tu não tá fazendo isso aqui, tu não tá fazendo essa função aqui. Esse que tu fez aqui, cara, não vai dar. E isso reduzia demais o tempo. Por exemplo, o tempo que levava para fazer a mesma coisa na equipe grande, a gente fazia em 1/10 do tempo. Então, assim, quando eu pergunto, assim, eu imagino que esteja, eu não posso dizer, e daí isso é uma pergunta minha, porque eu quero levar isso para a WA Solutions Colômbia. Existe tempo de produção não válido? As pessoas produzem coisas que tu não usa para nada? Sim, essa é uma resposta bem direta, assim. O Lula, que é o nosso querido outro host daqui, conta várias histórias sobre isso, assim, inclusive de um software que ele trabalhou, que ele desenvolveu e que ele percebeu que ninguém usava, assim. Isso existe, cara, isso é comum, assim, sabe? Quando a Cindy trouxe a parada do mob programming, que eu acho que é bem interessante, eu não sei se tem um episódio sobre isso aqui no Love the Problem, se não tem, eu acho que a gente precisa gravar algum só pra falar sobre mob programming, que é bem interessante. Quando eu conheci talvez um pouquinho antes, se você conheceu no Agile Brasil, Cindy, foi o Agile Brasil 2019. Que foi o Woody Zulli tava lá e ele fez a palestra sobre mob programming lá. O próprio. Foi esse, né? Eu conheci talvez um ano antes, ou meio ano antes, quando o Joe Yoder, querido Joe, um abraço pra ele, ele trouxe lá pro PagSeguro um pouco desse conhecimento sobre mob programming. E pra mim, ele é o extremo da redução de desperdício. Porque imagina que você tá com um grupo de pessoas trabalhando em um item de trabalho. Aqui, Hugo, você tá trazendo a sua vivência... Um no um, né? Que isso, né? Não... Em 2 ali, né? Pensa o grupo inteiro, né? Uhum. O grupo inteiro tá aqui, trabalhando no item de trabalho, fazendo decisões naquele momento, tomando decisões na hora. E qualquer coisa dentro desse fluxo de valor que é uma fila, ou que é uma coisa que precisa de uma autorização, que precisa de uma decisão de uma outra pessoa, esse grupo inteiro de pessoas vai esperar essa decisão ser tomada. E isso, para uma organização, desse ponto que você trouxe, que o paradigma é ter lucro, isso é uma loucura. Você imagina que eu pego uma linha de produção, Hugues, lá, e falo, vamos parar todas as máquinas aqui um pouquinho? Vamos parar isso aqui, vamos esperar o cliente decidir o que ele quer? Isso é uma coisa que parece uma loucura, né? Soa como uma loucura.
manufatura, mas faz com que no trabalho do conhecimento você olhe para essas decisões ou para essas possíveis dependências do meio do caminho de uma forma mais consciente. Então por isso que eu acho que é a otimização aí da redução de desperdício ao extremo, assim, sabe? Então porque essa decisão aqui, se ela é uma decisão que está começando a acontecer constantemente, como é que eu faço para melhorar essa decisão? Tem alguma coisa que eu posso automatizar aqui? Tem alguma coisa dessa decisão que eu posso antecipar e entender melhor do que eu preciso de entendimento de necessidade do cliente, coisas que a gente possa decidir antes de começar a trabalhar, antes de botar a mão na massa de fato? Falta conhecimento aqui, é a forma de fazer o conhecimento se multiplicar dentro daquele grupo, daquela equipe. Eu preciso que a PO, a pessoa que tá ali nesse papel, decida alguma coisa, ele vem decidir junto, ela vem decidir junto com o time, né? Então faz com que o olhar para um item de trabalho percorrendo o fluxo seja tentar o desperdício zero, né? Porque senão a gente tem um grupo de pessoas parado esperando. E tem um vídeo, eu vou deixar o link no backstage de um vídeo que o Woody compartilha na palestra dele, que tem as equipes trabalhando no formato de mob programming, e daí ele mostra, tipo, tá filmando, assim, acho que um dia inteiro, a dinâmica como fica o trabalho da galera é muito legal. Eu vou deixar o link ali no backstage pra vocês. Mas a parada que eu queria trazer desse ponto do mob programming, que eu acho que talvez seja uma chave diferente, Hugues, da fila no trabalho, na manufatura, que é essa possibilidade que a gente tem de antecipar as restrições. Então, por exemplo, para mim, o fluxo ideal de um trabalho do conhecimento seria, a partir do momento que eu pego algo para fazer, eu instantaneamente tenho que entregar, né? Esse seria o ideal. Mas a gente tem um espaço para entender o que precisa ser feito, e aqui a gente tem algo para explorar. E aqui não existe um comprometimento, existe uma repriorização constante, um entendimento constante a partir do momento que eu percebo, é isso que eu preciso fazer. E daí eu boto a mão na massa e a gente faz isso acontecer, sabe? Porque a gente, infelizmente, na dinâmica de fluxo de trabalho, o entendimento sobre o que precisa ser feito vai acontecendo, que é algo que a Cindy falou do balde cheio, né? É um olhar que parece ser puxado porque tem uma fila de coisas para serem feitas, só que o trabalho do conhecimento é altamente perecível. No momento em que eu pego um item que talvez estava lá no fundo do balde, quando eu vou começar a fazer, ele já não faz o menor sentido, que é a diferença do trabalho linear. A arquitetura, às vezes, já tá defasada, né? A arquitetura do que a pessoa conversou lá atrás, quando colocou no ponto de comprometimento, já tá defasada, já não vale mais a pena, aí tem que reestudar de novo. Aí você tá até tendo desperdício de tempo, né? Porque você fez um estudo lá atrás, aí você se comprometeu, aí você vai ter que estudar de novo, e o balde cheio, gente, é uma mentira. Por isso é a importância do fatiar, né? E essa é a ideia do buffer, né? Tu vai ter os baldes, mas eles têm que ser pequenos. Isso. Eles não podem ser grandes baldes. Eles têm que ser pequenos, que à medida... E eles têm que ser variáveis. Esse é outro ponto que eu vejo. Daí, eles não podem ter sempre o mesmo tamanho. Por exemplo, tu faz um balde fixo lá de X etapas de trabalho, X quantidade de trabalho. Só que a tua equipe, ela varia. A tua demanda talvez ela esteja, mas a tua equipe varia. Tu tem um cara que tá doente, tem um cara que sai mais cedo, tem um cara de férias. E eu acho que assim, se tu não proteger o teu sistema, o teu fluxo, da variabilidade da demanda, da variabilidade interna, da variabilidade dos problemas causados pela gerência. Por quê? Porque o gerente de projeto não fez a anamnese lá dos médicos. Não sei como é que vocês chamam quando vocês fazem isso, mas... Discovery. Um bom processo de discovery. Quando vocês vão entender o que precisa ser feito, qual é o pedido do cliente, eu vejo um monte de piadinhas e memes sobre isso, né? Sim. Que o cara pede uma coisa e na verdade ele quer outra completamente. Eu brinco que o cliente não sabe o que ele quer, porque se ele soubesse o que ele quer, ele já tinha realizado, né? Então, se você não proteger o teu fluxo, o teu sistema de produção de conhecimento, que é um sistema de produção de conhecimento, dessas variabilidades, você vai estar sempre sujeito aos gargalos, aos atrasos, aos aumentos de lead time, às horas extras, ao estresse. E eu acho que a gente tem que transformar a vida melhor. O Panda lembra que o Panda pegou a experiência do PCP antes e depois que o Hugues implementou lá. A vida dos analistas de PCP era uma maluquice, trabalhar 24 horas por dia e nada dá certo. E com Demand Driven a gente consegue trabalhar dentro do horário comercial, sabe? Ter uma vida de horário comercial, que nem todo mundo. Então, assim, eu vejo que quando ela fala assim, eu tenho esse mob programming, esse tipo, eu acho que existe, tu tem que sair. A gente saiu do mundo que era assim. Vocês recebiam o trabalho, o que eu vejo, é como eu vejo as empresas de software, com as experiências que eu tive, onde a gente teve. Elas recebiam o trabalho e saíam fazendo. Poucas perguntas, porque o cliente é burro, quem sabe sou eu vou fazer o melhor e vou entregar. E daí quando entregava, o cliente não queria nada daquilo, tinha que fazer tudo de novo. E passamos para o mundo que vamos gastar milhares de horas analisando o que o cliente quer, desenhar completamente, fazer todas as perguntas, gastar um tempo enorme e daí começar a fazer. Só que gastaram tanto tempo que o cliente já mudou de ideia. Então é aquela história, né? Não é nem pegar o machado e sair cortando as árvores e nem passar 6 horas afiando o machado. É isso. Tem muita coisa no meio desse caminho. É passar 30 minutos afiando o machado, cortar algumas árvores, verificar se o machado continua afiado e voltar e cortar mais árvores. Isso.
Tem muita coisa no meio desse caminho, né, nesse extremo, assim, né? Então, quando você trouxe a parada das filas ali, que a gente tava trazendo do balde, pra mim é muito diretamente ligado com limitação de WIP, né, Cindy? Quando a gente olha pra um fluxo de trabalho, a gente tá limitando o WIP de acordo com as etapas desse fluxo de trabalho, e que a gente nem necessariamente é a realidade das empresas. Eu posso estar aqui, a gente ficou divagando aqui no nosso papo por muitas coisas, assim, né? Mas a realidade das empresas é diferente desse universo que a gente divaga aqui, que a gente sonha, que a gente fica imaginando, né? A realidade das empresas é que existe muita dependência, o fluxo de valor é longo, as áreas têm relações uma para outra, tem muita passagem de bastão. Isso é a realidade, né? Isso que a gente falou aqui até agora, gente, que você tá ouvindo a gente ainda, isso aqui é o que a gente imagina de alguns ideais, né? Alguns ideais que fazem parte da nossa imaginação olhando pro fluxo, assim. Porque conheço bem o Hugues, eu sei que ele olha o fluxo de uma maneira perfeita, assim. Quando a Cindy trouxe já de cara o Mob Programming, pra mim é a mesma coisa. A Cindy tá pensando, nossa, o mundo ideal seria esse aqui, ó. Ia ser incrível se as coisas funcionassem assim. Mas não é a realidade, né? Então, quando a gente tá falando de olhar pra cadeia de valor e pensar como a gente pode limitar a quantidade de trabalho em cada etapa para evitar que esses desperdícios e essas coisas aconteçam, é exatamente esse olhar para o fluxo de trabalho. Ele não é um olhar necessariamente para que a gente faça mais coisas. Ele não é para mais coisas, é para a gente fazer a coisa certa na hora certa, no momento certo, né? Então, limitar seu WIP de acordo com a etapa é um baita caminho para isso. Talvez não seja o primeiro. Talvez o primeiro seja você conseguir dar visibilidade para o seu fluxo de trabalho, que é uma coisa que em muitos lugares também não é uma coisa de praxe, assim, né? Então, começar tendo um olhar sobre o fluxo de trabalho, entender as métricas, sua preocupação, assim, sobre as métricas, elas estão aí, elas vão servir pra gente olhar e aprender e tudo mais, né? Depois a gente vai evoluindo isso. Esse ponto que eu trouxe sobre a evolução do olhar do fluxo, né? Começar a dar visibilidade para ele, começar a entender as suas conexões, dependências, limitações de WIP e tudo mais. O que você já vivenciou disso, assim? O que você já pôde ver de evolução dos times, áreas, empresas, enfim? Quando a gente começa a olhar pro fluxo e para de olhar necessariamente para a pessoa ocupada, né? Pra pessoa que tá trabalhando ali. Eu acho que a maior, assim, a que tem mais valor, na verdade, é quando você passa a ter esse cuidado mais com suas etapas de espera, quando você começa a movimentar mais o time para suas etapas de espera, tipo, dar ciência pra galera, né? Depois você mapeou o seu fluxo, e aí você explica o que é uma coluna de espera, isso daí já fala, uau, caraca, nem sabia que era uma espera, como é que eu reduzo isso? Isso aí já é bem legal, mas acho que o mais recente, assim, o que vem trazendo mais valor é sobre gerir dependências entre times e reduzir elas, tipo assim, que nem eu comentei, né? Às vezes você vai fazer uma implementação, vai rodar uma de Mood, ou subir um pipeline, essas coisas que o pessoal de desenvolvimento faz, e aí você fica dependendo de uma outra área ou de uma outra pessoa para fazer aquilo. O quanto você consegue reduzir esse tempo? Todas as suas etapas têm algum tipo de dependência com essa galera? Como que você faz para reduzir isso? E às vezes o seu como não vai ser resolvido no seu time, tá, gente? Vai ser uma conversa que você vai levar para vários times, vai ser uma conversa que você vai ter com tecnologia como um todo, ou com a área que você tiver envolvida como um todo. Sempre que você estiver encontrando dependências, aonde mais elas acontecem, e que tanto de área que às vezes você precisa olhar mais do que o seu próprio time. Precisar ter essas conversas, e às vezes elas são demoradas, mas depois que elas acontecem, elas têm uma redução ali do seu fluxo bem grande. Principalmente com pequenas coisas que a galera nem sabia que dava pra automatizar, e aí passou a ser uma dor de diversos times. Quando você leva essa dor de diversos times pra uma galera que consegue tomar decisão e mudar, você tem uma redução do seu fluxo como um todo, não só do seu time, mas de todos os outros times. Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados e ganhos aí dos últimos anos. Sim, porque agilidade, né, como tá no livro do Klaus, né? Agilidade de negócio não é um esporte de time, é um esporte de organizações, né? Das empresas, assim. Então não adianta um time estar totalmente otimizado e tudo muito bem dentro daquele pedacinho do fluxo, porque ele não representa de fato o impacto de ponta a ponta, assim, né? Essa é talvez a grande diferença, Hugues, desse contexto mais linear pro trabalho do conhecimento, que pra mim abriu um universo novo pra olhar, assim, é que a gente precisa de fato gerenciar, além do trabalho, a gente precisa ter um olho especial para as filas, né? Porque as filas aqui no trabalho do conhecimento, elas são impactantes para isso que está acontecendo na dinâmica do trabalho. Ela de fato impacta o momento em que esse item de trabalho chega na mão do cliente, de fato, e o quanto isso é perecível, o quanto isso começa a deixar de fazer sentido. E se as coisas entram na fila, né? A partir do momento em que algo demorou um tempão para chegar ali na fila, até a gente passar ele para uma próxima etapa, o cliente mudou, o cliente decidiu que quer outra coisa, a necessidade do cliente se torna outra, assim, e aquele trabalho que a gente entrega é um trabalho
pode ser um trabalho inútil, né? Pode ser um trabalho inútil. Então, olhar para as filas é um caminho para mim que é evidente pra gente trabalhar uma questão de fluxo diferente pro trabalho do conhecimento. E eu acho que esse exemplo que você trouxe, Cindy, pra mim é incrível para mostrar que a gente tem espaço para trabalhar e a gente tem muito lugar para trabalhar que não é na ocupação das pessoas, gente. A gente falou tudo isso, a gente fez toda essa ladainha aqui, ó, porque eu falei, gente, eu preciso de pessoas comigo pra gente falar que a gente precisa parar de olhar pra ocupação como se a ocupação garantisse entrega, sabe? Tipo, isso não é uma verdade, não é uma verdade. A gente precisa olhar pra todas as outras coisas que estão penduradas nisso, e o exemplo que a Cindy trouxe das dependências e tudo mais, faz muito mais sentido do que olhar pra ocupação. E daí vem conversar com a gente sobre isso também. Tem espaço aqui. Esse talvez seja um primeiro episódio que fala mais explicitamente sobre isso. A gente já falou de filas com outros vieses, tem um episódio que a gente fala de fluxo e das vacinas e tudo mais, que é um papo bem divertido que foi com a Samira e com o Lula, foi muito legal, olhando como foi a sua vacinação pra Covid, lá no Rio, em São Paulo, e a minha aqui em Santa Catarina, as experiências com fila diferentes e tudo mais, e que a gente precisa falar desse olhar de fluxo, não necessariamente só sobre métricas, ou só de uma forma pragmática, existe todo um contexto envolvido, existe toda uma organização, existem pessoas diferentes, existem intenções diferentes, e a gente precisa colocar isso tudo na nossa complexidade de olhar, né? Não simplesmente um olhar linear de que temos máquinas em sequência ocupadas que a gente conhece, então. Na indústria, a gente sabe que a gente pega e vamos criar uma fila para manter uma máquina ocupada. Isso é muito comum. Por quê? Porque essa máquina tem que ficar rodando 24 horas, porque ela teve um custo. Todo mundo produz da forma que é medido. Não sei se vocês têm isso bem claro no universo do conhecimento. As pessoas produzem pela forma que são medidas. Métricas moldam comportamentos. Um parêntese, que é assim, me digas como me medes, que te direi como me comportes. É isso aí. É perfeito, ou seja, se tu disser pro cara que o objetivo dele é entregar, ele vai entregar mesmo que não esteja funcionando, porque a métrica dele é entrega, e isso funciona também. Então, se eu meço como uma fábrica anda pelo tempo de ocupação das máquinas, eu vou ocupar essa máquina com o produto com o produto que mais faz, porque eu vou ter essa métrica. Então, eu acho que essa visão a gente tem que tirar. As pessoas vão produzir, os trabalhadores, as pessoas, se elas estão num ambiente confortável, fazendo o que gostam, o que sabem, elas vão te entregar o resultado. Se elas não entregar o resultado, elas mesmo vão sair desse universo e vão fazer uma outra coisa na sua vida. É natural isso. Tu não precisa dizer, é 8 horas fazendo essa atividade, e daí encher a fila dele para que ele produza muita coisa, para encher a fila do próximo da etapa. Não, eles têm que produzir. Eu escutando aí um pouquinho lá do Segue o Flow, né? Uhum. Eles falam muito, né? Em vez de ter várias filas individuais para cada etapa da programação, tu tem a fila única que vai ocupando, que vai gerenciando. E daí a minha recomendação, e daí longe de achar que aí vocês precisam de uma forma de filtrar, de amortizar nos dois sentidos a variabilidade dos processos de criação de conhecimento. Ou seja, tanto do que entra quanto do que sai, precisa ser amortizado de alguma forma. Eu acho que é uma discussão válida para vocês que pensam isso e entendem isso. Vocês têm que pensar como é que eu faço quando o cara não está produzindo na velocidade normal dele. Pô, ele é um baita programador, mas ele está numa semana ruim, ele brigou com o namorado, brigou com a namorada, ele está passando por Covid, ele está estressado, a família dele está doente, ele não está produzindo na mesma velocidade, mas ele tem o mesmo tempo de trabalho, mas a velocidade de produção dele é diferente. Como é que tu faz com que essa variabilidade não atrapalhe todo o teu fluxo e amplie o teu lead time? Vocês têm que encontrar maneiras de proteger o fluxo, que é o que o Demand Driven faz com a cadeia de suprimentos. A gente protege o fluxo. Se eu protejo o fluxo e promovo o fluxo, eu vou ter um resultado melhor no final. Eu acho que essa é uma questão aí para vocês discutirem nesse mundo de agilidade que pode trazer frutos aí para frente. E daí eu fico de olho para aprender. Cindy, diz aí suas contribuições finais. Diz o que você quiser, o final é seu, o tempo é seu, aproveite. Contribuições finais. Muito chique isso. Eu tô pensando muito nessa conversa aqui, foi muito boa pra mim, de verdade mesmo, gente. As contribuições finais agilistas, agileiros que estão nos lugares que vocês estão, por favor, cuidem do fluxo de vocês, assim como o Gus trouxe aqui, né? Tipo, como é que eu faço pra
não tipo, cobrar das pessoas esse tipo de trabalho, não deixar que a empresa, o cultural, como o Panda trouxe ali em algum momento da nossa conversa, que o cultural faça isso com o nosso fluxo, sabe? De cobrar com que as pessoas sejam 100% produtivas e tal. Hackeiem isso. Essa é a minha mensagem final. Hackeiem esse sistema e não deixem ser corrompidos por ele, de verdade. Lutem por isso, de verdade. Não deixem as pessoas tratarem outras pessoas como máquinas, porque a gente não é máquina. Eu acho que eu deixaria essa mensagem final aí. Temos aqui o seguinte, o nosso salve, lembrei, tá aqui. Encontrei, Léo, encontrei o backstage. Temos nosso quadro Manda um Salve. Então aqui, ó, o Rafael Duque mandou um salve pra quem inventou a retrospectiva do Spotify. Olha que salve específico. Obrigado, provavelmente a gente tá aí, ó, esse momento, eu vou contar pra vocês, gente. Eu não sei em que momento que você tá ouvindo isso, mas no final do ano tem a retrospectiva do Spotify. E é a hora que meu coração se enche de alegria, porque o Love the Problem tá aí no top 1, top 5, enfim, de uma galera. Então a galera começa a marcar o Love the Problem lá e tudo mais. Então é um momento que meu coração enche de alegria pra gente tá compartilhando conhecimento com a galera aqui de uma forma bem interativa. Então, seguinte, é isso que eu tenho de recado pra hoje. Hugues, cara, muito obrigado por ter vindo aí, por ter trazido o seu conhecimento pra gente aqui. É uma parada nova, especialmente pra quem olha o viés industrial, assim. Conheçam o DDMRP, é muito interessante. Eu vivi isso na pele com o Hugues, assim, e vi o quanto isso foi muito relevante pra mudar a perspectiva sobre um olhar industrial. Então, se você é de alguma indústria de manufatura, dê uma pesquisada nisso. Procure conhecer um pouco mais sobre isso. E Cindy, muito obrigado, porque você é uma pessoa maravilhosa. Eu tô com muita saudade de você. Quem sabe aí a gente se encontra logo mais, né? Todo mundo vacinadinho. Saudade de encontrar as pessoas, de fazer algum evento e tudo mais. Então, próxima vez que tiver aí por São Paulo, quem sabe a gente se encontra. Obrigada demais pelo papo, gente. Hugues, foi um prazer. Eu não conhecia seu trabalho. Eu sempre imaginei que o seu Panda só me colocaria para falar com pessoas maravilhosas assim como ele. Eu adorei conhecer tudo o que você fez. Achei maravilhoso que foi, tipo, no momento de um ócio criativo que mudou a sua vida. Achei isso, tipo assim, fantástico. Eu adorei isso tudo. Adorei tudo que você falou sobre lead time, sobre os exemplos do L, da fundação. Gente, aprendi muito nesse papo hoje. Muito obrigada de verdade. Obrigada, Love the Problem. E é isso por hoje. É isso, obrigado, Panda. Obrigado pelo convite. Primeiro podcast, o Panda sabe quanto eu sou duro pra essas novidades e criar. E o Panda é o cara que me incentiva a estar na rede, a publicar textos, artigos e fazendo webinars aí. Então, Cindy, um prazer. Eu sou completamente longe desse mundo. A pessoa que eu conheço desse mundo é o Panda. Mas o Agile e entender de fluxo e essas mudanças são tão senso comum pra mim que eu fico imaginando, cara, por que não tá todo mundo já fazendo e por que eu tenho que brigar com algumas pessoas? Também por que eu tenho que brigar com algumas pessoas pra fazer? Então, foi um prazer demais aí, que a gente tenha outras oportunidades de conversar aí e estar junto. Panda, brigadão de novo. E pra galera que quer conhecer DDMRP, entra na nossa página WA Solutions. .co, e é .co mesmo, tá, pessoal, não é .com. E dá uma olhada, tem um monte de webinar, um monte de texto lá. Então a gente, pra conhecer um pouquinho aí, se quiser buscar a gente nas redes sociais, a gente conversa. Eu sou um apaixonado por mudar as coisas. É isso aí, então até o próximo Love the Problem. Um beijo pra vocês, tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.